Olá, voltando às nossas aulas, já estudamos a Bíblia, sua composição, sua autoria, depois falamos um pouco sobre Deus, sua revelação especial que é feita na Bíblia, né? A Trindade, como Deus se revela, não só como o único Deus, mas um Deus plural, um Deus composto, um Deus que se revela em três personalidades distintas, mas em comunhão plena. E depois então começamos a estudar a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Jesus seria incompreensível se ele não fizesse parte da Trindade. Ele tem atributos divinos, onipresença, onipotência, tem todo o conhecimento, ele discernia o que os homens até pensavam ao redor dele. Ele conhecia aquilo que ia no coração humano. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, que por algumas pessoas é considerado como apenas uma força vinda de Deus, o Pai, uma influência benigna que conduz o homem, dirige o homem na força do Senhor. Mas ele aparece na Bíblia como uma personalidade íntegra, pessoal mesmo, como Jesus, só que incorpóreo. Ele continua sendo Espírito. Não é encarnado como aconteceu com Jesus. E assim como Jesus, então, a gente vai ver que o Espírito Santo também é Deus. O Deus a quem nós devemos adorar, a quem devemos glorificar. É a outra personalidade, dentro da unidade divina. A Trindade só é conhecida mesmo pela revelação que está na Bíblia. Então é na Bíblia que nós vamos encontrar cada um deles. A gente encontra, para começar a verificar alguma coisa sobre o Espírito Santo, que ele é uma pessoa dentro da unidade de Deus. O Paulo, em 1 Coríntios 2,11, diz que há o Espírito Santo de Deus que sabe das coisas de Deus. Portanto, ele não é o próprio Deus que se conhece, mas é uma personalidade divina dentro da unidade que discerne todas as coisas, inclusive as intenções e os planos de Deus estão todos no conhecimento do Espírito Santo. É como diz Paulo em 1 Coríntios 2,11, você pode ler lá e entender melhor o que eu estou tentando dizer. Paulo ainda diz em Romanos 8,26 que o Espírito Santo também intercede por nós, assim como Jesus é nosso intercessor, nosso advogado junto ao Pai. O Espírito Santo que está conosco, ele intercede de nós para Deus. Jesus Cristo está ao lado de Deus, intercedendo por nós, junto a Deus. O Espírito Santo está junto a nós, no nosso coração, e entendendo as dificuldades que temos, e intercede por nós, diante de Deus. A Bíblia diz, inclusive, com gemidos inexprimíveis. Isto é, de uma maneira que nós humanamente não sabemos explicar, mas ele está sempre intercedendo por nós, junto ao Pai. Ele ama. Romanos 15:30 diz que o amor do Espírito é com o qual Deus nos ama. É o idêntico ao que Deus nos ama. Ele também se entristece quando cometemos falhas, quando nós o desagradamos. Isso está lá em Efésios 4:30. O Espírito Santo se entristece. E isso é uma característica humana, ou melhor, de personalidade divina. Nós temos também essa característica porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Mas esse fator de amar, de se entristecer, de se envolver, é divino, é de Deus. E ele fala, Atos 13:2, ele fala, ele separa, ele envia, como a gente pode ver lá em Atos 13, quando ele está enviando Paulo e Barnabé para a obra da evangelização. Ele pede para que se separem aqueles dois homens e os envie. Ele está ali agindo na pessoa de Deus. Ele também ensina, Jesus Cristo diz lá em João 14:26, que ele ensina, nos faz lembrar daquilo que nós ouvimos, que nós nos recordemos. Aliás, esse foi o atributo que ele usou para que os evangelistas escrevessem a história de Jesus nos evangelhos com muitos detalhes. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles, lembrando-os dos detalhes, fazendo com que eles se lembrassem de tudo que Jesus tinha ensinado a eles. E, como eu disse, ele é onipotente, onipresente e onisciente. A gente pode ver no Salmo 139, 7-10, depois você vai poder examinar na tua Bíblia,
em que ele mostra que ele é onipresente, está em todos os lugares. O salmista diz que não tem outro lugar para onde possa fugir da presença de Deus, porque lá está o Espírito de Deus presente. Ele é onipotente, Jesus, o poder do Espírito vai descer sobre Maria, diz o texto lá de Lucas, e o Espírito tem poder para criar a pessoa do Filho dentro de Maria, com uma nova, sem que haja a concorrência masculina. Ele produz no óvulo de Maria o feto que geraria Jesus depois. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. O Espírito Santo, como eu já disse aqui num texto que eu li, ele conhece as coisas de Deus. Ele está ciente de tudo o que se está programado e que se programou e que vai acontecer. E Hebreus 9,14 diz que ele é o Espírito eterno. Ele existe eternamente. Mas vamos ver algumas características que nos diz que ele é Deus. Lá na ocorrência de Atos 5:3-4, quando Pedro chama a atenção de Ananias, porque ele havia mentido quanto à sua contribuição para a igreja, e ele diz: você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. E depois ele vai, na continuação da sua fala, ele diz: você mentiu ao Espírito de Deus. Então, para ele Deus, o Espírito, são a mesma pessoa de Deus. E depois ele diz também, em 1 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o Espírito de Yahvé. Ele cita a pessoa Espírito do Senhor, que é sempre considerado no Velho Testamento, quando é o Senhor, a pessoa de Yahvé, que eles traduzem como Senhor. E também é o Espírito de Cristo. Em outro lugar ele diz: se vocês têm o Espírito de Cristo, então vocês pertencem a Ele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Ele. Então ele faz a conjunção de ser o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, a mesma pessoa, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Portanto, o Espírito de Cristo também, porque Jesus Cristo é Deus, como nós já vimos. E Pedro diz que o Espírito que estava nos profetas, quando os profetas profetizavam, coisas que haveriam de acontecer futuramente, era o Espírito Santo quem estava ali profetizando a eles. Então, nós vemos que todos eles concordavam que havia a pessoa do Espírito Santo, ou há a pessoa do Espírito Santo, que intercede por nós, que fica junto a nós e que foi enviado por Deus quando Jesus Cristo subiu ao céu. Jesus até disse: é bom que eu vá, porque eu indo, eu enviarei o Espírito Santo para vocês, para ficar com vocês para sempre. E esse é o Espírito Santo que está conosco. Quando Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ele realmente cumpriu a promessa, voltando, mas na pessoa do seu Espírito Santo, que pode estar com cada um dos crentes. Se ele estivesse aqui, ou ele estaria comigo, ou com alguém, porque ele estaria fisicamente. Mas na pessoa do Espírito Santo, ele está com todos os crentes, no mundo inteiro, dando-nos o seu conforto, a sua consolação. Algumas coisas que nos dizem que o Espírito Santo também é o próprio Yahvé, porque as pessoas pensam que Yahvé é o Deus do Velho Testamento, mas Yahvé é o nome que Deus, o nosso Deus, se deu, para que o povo e nós pudéssemos entender que ele, como Yahvé, o único Deus, não há outro. Ele é o único que é Deus. Então, alguns textos, por exemplo, como Isaías 6, capítulos 8-9, está dizendo lá no texto de Isaías que é Yahvé quem está falando com Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E nós também tínhamos essa capacidade de dizer como Isaías: envia-me a mim, Senhor. Mas esse mesmo texto, depois em Atos, quando o autor de Atos escreve o capítulo 28, versículo 25, citando o que Paulo estava falando aos hebreus, aqueles judeus que vieram conversar com ele e que não aceitaram a sua palavra de testemunho da salvação que havia em Jesus Cristo, Paulo fala: bem disse o Espírito Santo a Isaías. Era citando aquele texto em que Yahvé está falando com Isaías. Mas para Paulo é o Espírito de Deus quem estava ali e continua falando a nós. Também tem outro texto que nós podemos ver em que Yahvé, lá em Números, escrito por Moisés, até reprova a atitude dos hebreus na sua incredulidade, que estavam rejeitando
e reclamando. Isso está em Números 14, você pode ler lá o fato. E depois o salmista cita também que no deserto o povo rejeitou a pessoa de Deus, e ele diz Yavé. Então sempre foi Yavé no deserto, Yavé no salmista. E em Hebreus, capítulo 3, verso 7, 19, o autor de Hebreus está dizendo que quem falou lá no deserto foi o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais seu coração, como fizeram os judeus no deserto, quando rejeitaram a palavra do Espírito Santo. E foi Yavé quem estava lá. Também Jeremias diz alguma coisa sobre aliança. Em capítulo 31, ele está falando que Yavé diz: eu farei uma aliança com o meu povo, eu perdoarei os seus pecados, não me lembrarei mais deles. Isto é, Yavé, o Senhor, falando ao povo no tempo de Jeremias. Jeremias escreveu este fato, essa revelação que Deus lhe deu, de que Deus um dia faria uma aliança firme com eles e que perdoaria seus pecados. E aí o autor de Hebreus, eu sempre digo o autor, porque Hebreus ainda não é comprovado quem é realmente o autor de Hebreus, mas Hebreus 10, versículo 15, o autor está dizendo que quem falou a Jeremias foi o Espírito de Deus. Portanto, o Espírito Santo é Yavé. Assim como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são uma só pessoa na unidade de Yavé, o nosso grande Deus. Agora, para concluir, poderíamos dizer, para que foi enviado o Espírito Santo? Por dois motivos. Ele foi enviado aos crentes para guiá-los a toda a verdade, para consolá-los, confortá-los nos seus caminhos, fortalecê-los na fé. Isso para os crentes, para a igreja. Mas para o mundo ele também tem uma função. Ele veio para convencer o mundo do pecado. Quando você fala de Jesus às pessoas, quando você cita a palavra de Deus para as pessoas, é o Espírito Santo quem vai lá e convence a pessoa de que ela é pecadora, e de que ela precisa se convencer de pecado e arrepender-se de ser pecadora. Essa é a função que o Espírito Santo exerce no coração do incrédulo. Mas ele também convence o incrédulo de que há justiça. E a justiça é aplicada em Jesus Cristo, e ele pode saber que o seu pecado, que tem que ser cobrado, que vai ter que ser condenado, foi condenado em Jesus Cristo, a justiça de Deus. Mas para aqueles que rejeitam a justiça de Deus, rejeitam o sacrifício de Jesus como sua salvação, o Espírito Santo também traz uma expectativa de juízo. Ele convence que vai vir o juízo, e as pessoas têm lá no fundo do seu coração a consciência de que, se estão pecando, um dia vão pagar por seus pecados. Um dia vão ter que prestar contas a Deus. E para a igreja, além de individualmente estar nos acompanhando em nossas vidas, ele dá dons à igreja, dá dons aos irmãos da igreja para que cada um possa edificar-se uns aos outros e produzir frutos, frutos que glorifiquem a Deus. Esta é a lição sobre o Espírito Santo. Até a próxima.